Olá, tudo bem? Bem-vindo, bem-vinda a mais uma Prosa com Bertaglia, prosa fantástica que nós temos tido aqui na Prosa com Bertaglia, onde as pessoas trazem os seus conhecimentos e experiências de vida para compartilharem com o público que nos acompanha. E hoje nós vamos falar aqui sobre de olho nas tendências logísticas. Olha só que interessante. O mundo da logística está em constante evolução. Nos últimos 2 anos, aprendemos que as interrupções na cadeia de abastecimento são inevitáveis, demonstrando as fragilidades humanas e empresariais. Maior ênfase no planejamento, na sustentabilidade, ações sociais, nas contingências e no cuidado dos colaboradores passam a ser fatores cada vez mais relevantes. À medida que o e-commerce continua a explodir e novos desafios surgem, se prevê um ano de avanços e inovações que moldam o setor logístico. A pandemia afetou todas as partes da indústria logística global, desde a forma como matérias-primas são fornecidas até a forma como as entregas finais são feitas. A indústria mudou para sempre. Com o mundo cada vez mais globalizado, a demanda por serviços logísticos segue em alta. A cada ano, a logística sofre mudanças significativas. À medida que o mundo continua avançando, é crucial ficar à frente de tendências e de inovações que moldarão o futuro da logística. E é sobre este fantástico tema que vamos conversar aqui na Prosa com o Bertaglia. E eu terei o privilégio de trazer aqui para prosear comigo o meu amigo e meu xará, Paulo Roberto Guedes. Meu caro Paulo, que honra, que orgulho tê-lo aqui participando da Prosa com o Bertaglia. Paulo, seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado, Paulo. Eu é que tenho que agradecer a oportunidade de participar desse Prosa com Bertaglia, que é bastante discutido no setor, muita gente vê, muita gente comenta, e é um privilégio ser chamado por você. Que bacana, meu amigo. Uma honra e um orgulho realmente tê-lo aqui. Paulo Roberto, xará duplo. Paulo, vamos contextualizar já esse assunto, a sua vasta experiência dentro do setor logístico, já contextualizando as tendências logísticas que vêm por aí. Tá bom. Bom, eu sou formado em economia e mestrado em administração de empresas. Então, a grande parte da minha vida eu trabalhei na área financeira, na área de planejamento estratégico empresarial. E foi por esse motivo que eu entrei numa empresa de transporte em 1988 para trabalhar na ajuda, na reestruturação financeira da empresa e organizacional. E era uma empresa de transporte. E aí eu me aprofundei muito no assunto, porque é difícil você falar em finanças, em melhorar a estratégia empresarial, se você não conhece o negócio, né? Como era uma empresa de transporte, eu me aprofundei muito no assunto. Aí eu fui indo para outros setores dentro da mesma empresa, assumia as operações, né? Aí eu comecei a entrar de fato na operação logística e ela foi crescendo, fui para a Argentina para montar uma filial lá de transporte internacional. Essa empresa foi comprada por uma multinacional e aí os serviços logísticos eram muito mais abrangentes, porque também incluía o sistema de armazenagem, de manuseio de mercadorias, de preparação, roteirização, embalamento. Mais tarde fui para uma empresa que também tinha armazéns alfandegados, então trabalhei muito com o setor de Porto Seco, fronteiras, assim por diante. E aí é que eu tomei o gosto pela logística, né? Na medida em que eu comecei a perceber a fundamental importância que tem a logística para o sucesso de qualquer empresa, né? Trabalhei muito tempo também como consultor nesse setor, e aí eu até comecei a defender o seguinte, que quando você vai fazer qualquer análise econômico-financeira de uma empresa, hoje é fundamental que você também faça uma análise sobre a logística, porque se uma logística é mal feita, quando você tem um tempo enorme para receber mercadoria ou para enviá-las, ou quando você tem estoques enormes, exagerados, desnecessários, você aumenta só o seu custo. Ele é profundamente impactante no capital de giro da empresa, no resultado da empresa, na lucratividade dela. E, portanto, a logística ela passou a ser um fator importante para qualquer um discutir o seu negócio. E mais do que isso, né, Bertaglia, ela é fundamental para o crescimento da empresa.
Ninguém pode dizer que quer comprar insumos de lugares distantes, por melhores que sejam os seus preços, se não tiver uma logística para isso. Ninguém abarca, ninguém vai a novos mercados distantes se não tiver uma logística para isso. Então, o mercado do Nordeste deve ser bom, mas se você não tiver logística para levar a mercadoria para lá, você não vende. Então, a logística ela viabiliza o crescimento da receita, ela viabiliza as vendas da empresa, ela propicia que as empresas melhorem os seus mercados, não só onde compram os seus insumos, mas onde coloca o seu produto final. Idêntico para países. Um país só pode exportar se tiver uma logística eficiente. Um país só pode importar se tiver também uma logística eficiente, né? Porque senão os produtos se tornam escassos, demoram para chegar e caros. Então, como você vai fazer, por exemplo, no caso do Brasil, que é um país que é um continente, né, distribuir bem os produtos em todas as dimensões do território nacional, se você não tiver uma logística eficiente? Como é que você faz para retirar a riqueza do interior do Brasil ou para levar riquezas para essas cidades? Então, a logística é fundamental para a economia, para o desenvolvimento e crescimento econômico. E aí é que eu percebi que as empresas, então, notaram que isso era extremamente importante e virou a moda, né? Quer dizer, a gente fala em logística como disciplina, Paulo, há 40 anos só. Uhum. Antigamente, a gente falava em expedição. Eu até me lembro, na Fundação Getúlio Vargas, a gente comentava o seguinte: tudo era produção. E quando a mercadoria está pronta? Não chama o chefe da expedição que ele resolve. Não tinha um processo. Assim como os insumos parece que chegavam por encanto, né? Não se preocupavam com isso. Eu acho que um pouco disso também teve a ver com a chegada da ISO. Eu percebi um pouco isso no início dos anos 90, né, quando veio a primeira ISO, se eu não me engano, que ela começou a pedir para a gente analisar o que vinha antes e o que vinha depois, para você se preocupar com o processo. Quando a gente começou a se preocupar com os processos, tanto iniciais como finais, a gente começou a perceber que tinha que tratar o fornecedor corretamente, que tinha que administrar o fornecedor, assim como o seu distribuidor. Porque de nada adiantava você, no teu processo, fazer alguma coisa boa, se os insumos chegavam com precariedade, com alto custo e assim por diante. É óbvio que o produto final também seria precário e de alto custo. Então, você começa a olhar o que vem antes e o que vem depois. O que você está falando? Da cadeia de suprimentos, da cadeia de abastecimento. E aí vem todo o resto, né? Tem umas coisas, né, Paulo, que é o seguinte: se a gente olhar assim, para não ir muito longe, o século passado, quando a gente tinha as produções em alta escala, né, as linhas de produção, onde você comprava na sua quitanda e não tinha outras alternativas, a oferta era muito limitada e você era obrigado a comprar o que tinha. Era a época que o setor empurrava a produção, né? Com o foco no cliente, ou seja, quando as empresas perceberam que começou a aumentar a disputa e você tinha que focar o cliente para tentar dar a ele o que ele estava querendo, você começou a analisar o comportamento do consumidor e só produzir aquilo que tinha demanda. Quer dizer, o consumidor, nesse período, passou a ser mais soberano. Eu não digo sempre soberano, porque a propaganda, o marketing, a publicidade, às vezes nos levam a comprar o que nós nem queremos, né? Mas o fato é que você passou a decidir mais sobre isso. Você não comprava o que tinha disponível só, você escolhia, né? Então, na medida que você começa a escolher, toda a linha de produção para trás é diferente. Eu tomei um susto, Paulo, só para citar um exemplo aqui, sem me estender muito. Eu fui à indústria automotiva na Europa, na Alemanha especificamente, fui fábrica de caminhões e de automóveis em 1990. Portanto, estamos falando de mais de 30 anos. A produção lá já não era só caminhões amarelos ou azuis, ou só automóveis pretos ou brancos. Eram modelos segundo a demanda estabelecida. Ela respeitava os pedidos recebidos. Portanto, a linha de produção tinha um caminhão de um tipo, outro caminhão de outro, tinha um caminhão de uma tonelagem, outro caminhão de outro, tinha de uma cor, de outra cor, e assim para os automóveis. Ou seja, já se atendia o consumidor há 30 anos atrás. Você imagina quais são os sistemas de controle, de requisição, de compras de peças, de insumos, para a distribuição, a partir do momento em que você recebe na produção toda a sua carteira de produtos diferentes.
Então, é muito mais difícil você fazer compras, é muito mais difícil controlar estoques, é muito mais difícil controlar os armazéns, preparar a distribuição, na medida em que você tem uma série enorme de produtos e SKUs, né, sendo manuseados na tua empresa. Quando você só fazia o Ford lá, o bigode, você só comprava o mesmo produto, você padronizava não só a produção, você padronizava a compra, você padronizava a distribuição, você padronizava controle, e a própria logística era padronizada, porque ela era sempre a mesma, muito parecida, ou seja, a embalagem era a mesma, que era sempre o mesmo produto. Agora não, você tem produtos diferenciados, portanto, você tem impacto na embalagem, na roteirização, na forma de preparar o produto, alguns pedindo alguns acessórios, outros sem esses acessórios específicos. Ou seja, na medida que você começa a personalizar o produto para atender o cliente final, a logística tem que se modificar em função disso. E aí você junta globalização, competitividade internacional, urbanização, crescimento populacional, que só aumenta a complexidade da logística, né? Você passa a ter uma disciplina de fundamental importância e que vem passando ao longo do tempo por muitas modificações e alterações. Mas eu só queria lembrar uma coisa, Paulo. O fundamental ele é sempre o mesmo. Embora as formas de administrar a logística possam ser diferentes, as mais e as menos eficientes, o fundamental é sempre o mesmo, ou seja, é fazer com que o produto não pare. Da sua produção até o destino final, seja uma fábrica que vai usar o insumo, ou seja o consumidor final, é fazer com que ele chegue o mais rápido possível, da forma melhor possível, em toda a sua integridade, ao baixo custo, no tempo e na quantidade certa, em qualquer circunstância, né? Então, eu acho que isso é o essencial. Quando a gente perde um pouco a essência da logística, que é alcançar esses objetivos, a gente se perde no meio. Mas não pode esquecer nunca essa objetividade que o cliente ou a fábrica eles querem os produtos naquele momento, naquela quantidade, com aquele preço de custo e assim por diante. Bacana, Paulo, sensacional. Uma contextualização aí fantástica sobre a nossa querida logística, né? Aqui nós temos uma paixão enorme pela logística e também as pessoas que nos acompanham aqui. Você trouxe aí uma visão essencial da importância da logística e que cada vez mais ela vem ganhando corpo e se tornando mais importante ainda. Paulo, eu queria fazer o seguinte agora, nós vamos fazer um intervalozinho aqui, nós vamos tomar um café, uma água, e nós vamos seguir, e nós vamos falar um pouquinho de algumas condições da logística em termos de futuro, ou seja, como é que você enxerga essas tendências, a tecnologia dando o apoio, o mundo digital, os dados, o que se fala de sustentabilidade, de economia circular, de última milha, quer dizer, assim como você falou nos bastidores, tem muito assunto para cobrir, nós ficaríamos aqui falando horas e horas, mas nós vamos colocar isso dentro dos 30 minutos de alguma maneira. Paulo, perfeito. Vamos fazer isso? Vamos fazer esse intervalo e vamos em frente? Eu sou seu convidado, aqui eu faço o que você disser. Meu caro Paulo, essa prosa está fantástica, meu amigo. E aqui nós vamos explorar um pouquinho mais dessas tendências que nós comentamos no finalzinho do primeiro bloco, porque tem muita coisa acontecendo nas organizações. E aí, Paulo, de qualquer segmento, seja indústria de base, de varejo, indústria de cosméticos, né, os bens de consumo, todas as empresas, elas têm uma dependência muito grande da logística, né? Aliás, hoje eu vi uma frase, eu não vou me recordar, e é uma frase que a gente usa quase todo o tempo aí, a logística move o mundo, né? Ou seja, sem a logística, nós não faríamos os produtos, insumos, materiais chegarem em todas as partes do mundo. Meu amigo, quero ouvir de você um pouco dessas tendências aí que nós comentamos. Deixa eu introduzir, então, uma outra variável nesse assunto, que é a tecnologia, né? Especificamente a tecnologia. Eu acho que a gente vem percebendo nos últimos 20, 30 anos que o avanço tecnológico mudou muito as coisas. Se, por um lado, para o aspecto empresarial, ele aumentou a eficiência, ele aumentou a produtividade, né? Racionalizou processos e, portanto, custos, ele aumentou a produção, a rapidez da produção, né? Padronizou bem, conseguiu produzir com maior qualidade. Por outro lado, essa mesma tecnologia, ela acendeu uma grande luz e um grande caminho para trilhar para o consumidor.
porque o consumidor também começou a se utilizar dessa tecnologia. Então, na medida em que ele começa a utilizar a internet, começa a comprar por comércio eletrônico, ele passa a ser um outro consumidor, por vários motivos. Ele, quando vai hoje comprar um produto pela internet, ele pesquisa vários outros. Ele vai a vários sites para o mesmo produto, então ele entende melhor do produto, ele conhece as características de cada fornecedor, ele sabe os preços de cada um. Portanto, ele é muito mais exigente do que foi em outras oportunidades. Ele é mais exigente e aí ele já sabe o que ele quer comprar. Portanto, ele tem um poder de compra, diferentemente de épocas passadas, um pouco maior. Se bem que é óbvio que a tecnologia também favorece aqueles que usam algoritmos, inteligência artificial, para direcionar produtos. Então, todo mundo conhece, você vai comprar uma passagem no site de qualquer site de venda de pacotes aéreos, no dia seguinte você recebe um monte de ofertas para aquela cidade. Né? Você vai comprar um livro, recebe um monte de propostas de livros com o mesmo assunto. Você assiste um filme, vem vários outros no mesmo modo. Então, aquilo também permite que o setor produtivo conheça melhor o consumidor. E é interessante porque a gente volta àquela produção, aquele tratamento em massa via tecnologia, mas você personaliza o teu consumidor, porque você sabe exatamente quem é aquele. Ou seja, os sistemas tecnológicos permitem que, mesmo que você tenha 1 milhão de consumidores no teu site, você sabe o que oferecer para cada um. Isso é extraordinário. Então, ele direciona o produto para cada um. Então, a partir disso, você começa a ter uma modificação muito grande no sistema. E só um parênteses ainda falando de tecnologia. Os sistemas operacionais estão todos hoje na internet. Então, o risco de ataque cibernético é muito grande. Uhum. Eu estou fazendo esse parênteses porque você imagina empresas que têm todo o seu controle de compras, aquisição, controle de estoque, distribuição, num sistema que está no computador e que está na internet. Você imagina se acontece alguma coisa, você para a produção, você para a empresa, você quebra a empresa, isso se não for um hacker querendo vender vantagens. Então, cuidados com a cibernética e a segurança, né, elas são cada vez maiores. E o homem de logística tem que fazer isso. É verdade, Paulo. E eu queria pegar um gancho do que você está falando aí, Paulo, exatamente porque quando você coloca essa condição da tecnologia e do mundo cibernético, o problema de segurança, nós temos, eu não vou citar nomes aqui, mas se nós procurarmos ali na internet, nós vamos ter grandes empresas que passaram por esse momento, vamos dizer assim, desconfortável e tiveram que fazer recuperações de dados, né? E aí eu entro na parte de dados, o Paulo, até para comentar um pouquinho, né? Porque hoje, quando nós falamos de tendências na logística, há uma preocupação muito grande com a forma como nós vamos movimentar os nossos veículos, se eles vão ser elétricos, não vão ser elétricos, como é que a gente vai emitir menos CO2 para a atmosfera, ou seja, existe uma tendência nesse aspecto aí, e olhando pela perspectiva do varejo também, o foco que se tem, principalmente olhando aí Magazine Luiza, Amazon, a história do same-day delivery, né? Entrega no mesmo dia. Então, essa é uma tendência e uma briga que está acontecendo no comércio eletrônico. Inclusive, eu convidei um amigo meu para conversarmos, prosearmos aqui e fazer uma reflexão. Será que tudo isso é necessário? Será que nós precisamos todos os itens serem recebidos no mesmo dia ou no dia seguinte? Porque com isso, Paulo, nós estamos onerando a cadeia de abastecimento. Sem dúvida. Né? Aquilo que você consolidava de carga, você entrega fragmentado. Né? Sem dúvida. Então, queria ouvir um pouco você sobre essa questão. Eu acho que não precisaria, só para dar uma resposta sobre isso, não precisaria ser assim. Né? Mas aí é um pouco da competitividade das empresas. Né? Eles começam a oferecer diferenciais e um deles é entregar em 24 horas. Ele está disputando com outros fornecedores. Né? Então, agora, eu entendo o que você está falando, isso vai encarecer tudo. Né? O consumidor, na verdade, ele não precisa na mesma hora, a qualquer momento. Pode uma vez ou outra precisar, eu não acredito que não. Mas eu queria só colocar mais uma coisinha aí, que é o caso da pandemia. Né? Tudo isso que nós estamos falando, Paulo, já era uma realidade antes da pandemia. A pandemia ela veio
esclarecer melhor esses assuntos, porque ela desnudou o que estava acontecendo. Na medida em que ela desorganizou a economia, ela também desestruturou as cadeias de abastecimento. Muitos fornecedores no meio do caminho quebraram, muitos transportadores, armazenadores, ou seja, agentes logísticos também pararam de operar por falta de mercadoria. Então, o sistema logístico, né, a cadeia, ela ficou desestruturada. Quando nós começamos a retomar, nós temos que olhar um pouco para isso. Primeiro, porque desarrumou tudo, temos que arrumar novamente. E segundo, porque trouxe novos valores às pessoas, novos valores à sociedade, onde o cuidado com as pessoas passou a ser fundamental. Todo mundo tem que tratar isso. Ou seja, você tem que fazer logística e cuidar dos operadores logísticos. Só um exemplo simples é o motorista de caminhão, operador de empilhadeira. Esses camaradas não pararam de trabalhar durante a logística. A mercadoria teria que ser transportada, ela tem que ser movimentada. E, portanto, preocupar-se com esses agentes, com essas pessoas que trabalham, passou a ser fundamental. Sem o que, você não vai contar com gente eficiente para trabalhar. Então, voltando ao que você está falando, ao que nós falamos aí sobre esses novos valores, é óbvio que a discussão sobre o meio ambiente, sobre sustentabilidade, até sobre a inclusão social, a discriminação, o combate ao racismo, à desigualdade, fazem parte de tudo isso. E as empresas, de uma forma geral, não só as de logística, precisam dar um pouco de atenção a esses assuntos. Todos têm que dar uma contribuição a isso. E eu fico muito feliz de ver que as empresas começam a se preocupar com essas coisas, na medida em que elas sabem que, sem isso, nada do que ela faz no seu setor vai ser importante. Especificamente no caso da logística, o que nós temos notado, o que eu tenho notado? Eu, às vezes, não me atrevo a dizer qual é o futuro da logística, porque eu acho que o mundo hoje está tão incerto, a pandemia tem tantos impactos ainda desconhecidos, que seria uma aventura falar um pouco nisso. Por exemplo, antigamente, 3, 4 anos atrás, a gente achava que estaríamos andando para o fim do automóvel, o transporte individual, não é? Veio a pandemia para tirar todo mundo do transporte coletivo. Ninguém quer mais transporte coletivo. O individual voltou a ser importante. A pessoa quer andar no seu carro, não quer se misturar e tal. Então, as coisas vão e voltam em função dos impactos. Eu não sei, o consumidor ele mudou muito. Então, o consumidor ele não quer sair para fazer compras. Tem pesquisas mostrando, principalmente nos Estados Unidos e no Reino Unido, em que há uma diminuição significativa das saídas para fazer compras. As pessoas estão deixando de fazer. Porque ele vai na internet. O supermercado hoje aumentou muito a entrega de delivery. Não é? Você vai entrar no pão de açúcar, qualquer, sem fazer propaganda, mas qualquer supermercado, e você faz as compras, eles vão te entregar. É óbvio que isso está mudando muito, muda a logística. A última milha fica cada vez mais importante, porque não só a urbanização, as restrições de mobilidade, de caminhar, de poder andar com caminhões com placa, poluição, tudo começa a dificultar a operação logística, notadamente na última milha. O transporte atacado ele vai continuar existindo, porque você está falando de grandes volumes, da fábrica para o armazém. Assim. Agora, a distribuição da última milha nos grandes centros urbanos é cada vez mais difícil e mais complexa. Ela vai ter que ser alterada. Daí aquelas discussões sobre entrega através de Android. Android drone. Android. Drone. Uma hora vai ter que ser estabelecido. Você imagina as pessoas numa cidade como a China, que mora no 100º andar, a maioria deles mora no 100º andar, como é que recebe aquela mercadoria? Tem que descer. O drone vai ter que levar aquilo até lá ou colocar numa caixa próxima. Né? É muito difícil você, nas cidades verticais, fazer distribuição. Então, você tem que ter algum sistema. O veículo autônomo, né? O veículo elétrico. Isso são tendências que, a meu ver, elas já existiam. A tendência estava levando para que isso ocorresse. Agora, foi acelerado por causa da pandemia. A pandemia acelerou todo esse processo. Por quê? Porque na medida em que nós modificamos o comportamento do consumidor, ele fica mais em casa, ele quer receber mercadoria e ele é mais exigente, o processo produtivo tem que acompanhar isso. E a logística, que é o que dá suporte às entregas, às saídas, vai ter que se adaptar. Então, eu não tenho dúvida que o profissional de logística tem que, primeiro, correr muito atrás da tecnologia para entender como ele pode se aproveitar dela.
E tem muitas coisas que a gente nem sabe como se aproveitar ainda. Né? A gente sabe que já tem armazéns, tem supermercados, em que na hora que você tira a mercadoria da prateleira, ele já aponta o seu sistema para repor lá no sistema de compras. Né? Tem lugares assim. Você sabe que quando você passa a mercadoria para pagar, aquele pagamento já aciona o sistema de compra. Essas coisas já estão sendo automatizadas, né, rapidamente. Então, eu acredito que o setor privado ele vai procurar desenvolver tecnologias para melhorar isso, para facilitar, para dar produtividade e agilidade no que ele faz. O homem de logística profissional tem que entender onde é que a logística pode ajudá-lo. É óbvio que, como a logística exige a administração de informações e de dados, que você comentou, ele também vai ter que ter sistemas cada vez mais evoluídos para controlar estoque, para controlar pedidos, para controlar expedição, para saber como faz uma roteirização, para conhecer bem as cidades. Então, eu não gosto muito de jogar assim no futuro, né? Qual seria o futuro da logística, mas eu diria duas coisinhas. Primeiro, o profissional de logística tem que se capacitar em tudo, em tecnologia, em logística e assim por diante. E ele tem que fazer uma coisa, viu, Paulo, que eu reclamo muito nas empresas que eu dou consultoria. Saber fazer diagnóstico. As pessoas tentam resolver problemas do lado errado. E aí, quando você começa a dar um remédio para uma coisa e o problema, a causa é outra, você não resolve, você agrava o problema. Então, a feitura de diagnóstico é cada vez mais importante. Você desenhar cenários, né, em função da grande complexidade das coisas, você desenhar cenários em função da modificação, do que pode ou não ocorrer, é cada vez mais fundamental. Aliás, eu até li em algum lugar que os profissionais que desenham cenários, que analisam perspectivas, são muito demandados. Porque é óbvio, para onde vai o consumidor? Né? Será que ele vai comprar mais ou menos? Ele vai estocar mercadoria em casa ou não? O estoque vai ser necessário ou não é necessário? Ele compra tudo? Ele é mais seletivo? Então, eu pergunto, as empresas têm certeza de como vão se comportar os consumidores na hora de comprar? Ele vai continuar comprando o mesmo produto ou ele vai buscar algum produto mais saudável? Ele vai buscar um produto que não tenha impacto no meio ambiente, que não foi gerado através de ou poluição ou madeira ilegal, né? Ou seja, na hora que ele começa a se preocupar com isso, ele vai alterar um pouco o seu comportamento. As empresas já entendem esse comportamento? Já estão trabalhando para isso? Muitas estão. Muitas estão. Então, eu acredito que capacitação, saber desenhar cenários, conhecer logística, evidentemente, ter a tecnologia como um instrumento de gestão, não a tecnologia pela tecnologia, que é um pouco do que você falou no começo. Nós precisamos saber o que é que a tecnologia vai nos dar, vai nos agregar de valor. E aí eu volto àquelas historinhas antigas, você deve ter vivido como eu, nas empresas eu cansava de ver funcionários pedindo um novo computador. Aí você pedia para ele sentar e falar assim, agora me explica como funciona o seu, tudo. Ele não sabia metade. Ele não sabia um terço dos recursos que dava o computador para ele. Como a maioria hoje não sabe um terço dos recursos que dão um iPhone para ele, mas ele quer o iPhone 13, ele quer um computador novo, ele quer um novo software. Então, eu acho que nós precisamos nos capacitar e isso implica em dizer o seguinte, primeiro conhecer bem o que nós temos, saber quais são os recursos, as disponibilidades, não ficar no modismo de comprar coisas novas ou fazer coisas novas só por serem novas. Nem tudo que é novo é melhor e nem tudo que é velho é pior, né? Então, eu acredito o seguinte, nós temos que usar a tecnologia de uma forma coerente. O que é isso? Ver se ela vai, de fato, agregar valor a gente. E começar a olhar para os novos valores de todas as sociedades. A sociedade mundial quer preservar o meio ambiente, quer combater a desigualdade, quer combater o racismo, ela não quer discriminação. A nova sociedade quer que você não polua, ela quer que você tenha poluição zero, não é? Ela quer que você, por exemplo, os caminhões, o transporte é o nosso segundo maior poluidor de CO2. Quais são as medidas que estão tomando as empresas para combater a emissão de CO2? Até sob o ponto de vista operacional. Se você rodar menos, você polui menos. Se você não precisa nem ter um equipamento melhor, mas em relação ao que você fazia antes, se agora você anda 100 km ao invés de 200 para fazer a mesma coisa, é óbvio que você poluiu menos.
Então, a racionalidade operacional, a direção defensiva, que não fica o motorista pisando no acelerador, parado no farol, entendeu? A forma de frear, a forma de dirigir, tudo isso pode ajudar para contribuir nisso. E aí nós temos que começar a fazer outras coisas, usar motores menos poluentes, combustível menos poluentes, adotar políticas para que diminua isso. Né? Por isso, o carro elétrico, o carro autônomo, são coisas que virão inevitavelmente do esforço de cada um, de qualquer um. Paulo, meu amigo, fantástica a nossa prosa aqui, muito legal realmente. Mas você está gostando mesmo, né? Oi? Você está gostando mesmo, né? Eu estou gostando, estou compartilhando Obrigado. aqui, né? Paulo, meu amigo, ao infinito e além. Estamos encerrando a nossa prosa aqui, batemos nos 30 minutos aqui, que é o que o pessoal curte lá no nosso querido YouTube da Prosa com Bertaglia. Meu amigo, um abraço virtual para você, ao infinito e além. Gratidão enorme por comparecer aqui para contribuir com a Prosa com Bertaglia. Um abração, Xará. Paulo, eu é que agradeço a oportunidade e continuo com esse sucesso aí. Vamos nos falando. Quando Gratidão, meu amigo. No próximo bate-papo, é só me chamar. Um abraço. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.